Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Olho nos Dividendos. Então, prazer ter você aqui, novo inscrito, nova inscrita, você que veio através do canal O Gerador de Riqueza. Esse canal aqui terá, vídeos normalmente diários. O foco é trazer notícias e também a minha opinião como acionista dos ativos citados ou não aqui de maneira diária. E também vamos manter vídeos no canal O Gerador de Riqueza, mas de maneira semanal, uma vez que o YouTube, aí deixou o nosso canal O Gerador de Riqueza de molho em relação a crescimento. Mas, para chegarmos a mais investidores, é muito importante a sua inscrição nesse canal, o seu gostei também e o seu comentário em relação aos temas mencionados aqui. Em relação ao tema de vídeo hoje, faça o contrário da recomendação deles. Deles quem, Ontem, para a gente entender esse contexto, Banco JP Morgan, banco de investimento, um dos maiores do mundo, soltaram um relatório que estão pessimistas com minério de ferro, inclusive recomendando venda de ações de mineração e também siderúrgica. Não é distante de falar que semana retrasada Itaú BBA já tinha recomendado venda de Semin 3 e o que aconteceu? Explodiu. E também, o que nós tivemos recente? Nós tivemos o BTG falando que a Semin era a ação de mineração mais cara do mundo, a mineradora mais cara do mundo. O que aconteceu? O ativo vai se mantendo ali acima dos R$6, tá? Inclusive hoje com alta, acompanhando aí a Vale, tá? Vamos falar sobre isso hoje, um cenário totalmente contrário, com números favoráveis lá na China e totalmente contrário ao que defendido pelos bancos de investimento. Claro que amanhã pode abrir em queda, mas aí fica uma contradição, tá? E a importância de você trabalhar suas estratégias individuais. É sobre isso que iremos focar no decorrer desse vídeo. Sobre Caixa Seguridade, o crescimento continua? Vamos detalhar os números e destrinchar os números do mês de julho de 2024, que é aí os números importantes sobre o efeito do sinistro do Rio Grande do Sul em relação à sequência do ano. Também vamos falar de Auren Energia. Se você é acionista, nós temos hoje aí a emissão de 2,5 bilhões em dívida, ou seja, em debêntures, apenas para investidores qualificados. Hora de vender, ou seja, a alavancagem está ficando superior à estimada de maneira primária, que já era uma alavancagem alta com a aquisição, a junção com a ES Brasil, trouxe essa alavancagem maior. O ativo perdeu seus fundamentos? Vamos falar sobre isso também, quais esses fundamentos no decorrer do vídeo. Vamos começar falando de destaques. Pregão de hoje, Vale nos R$ 60,34, 4,88%, um preço interessante, mas muito distante lá dos 55, 57, 58, que aí era preços para aportes na minha avaliação, até para quem estava abrindo posição. Agora, esperar esse recuo novamente. Pode acontecer novos recuos. O mercado ele vive aí de notícias sobre o minério de ferro e não de valores em relação aos ativos de qualidade, tá? Semin, 6,59, 4,11% de alta apenas no pregão de hoje. Transição Paulista dos 24,37. Essa daqui vai ficando interessante para acompanhar de perto, porque não é uma recomendação de compra, mas sim a questão do dividendo, reta final do ano, para quem vai montando a posição durante o ano todo e o papel chegar no final do ano, a empresa entregando lucro recorde, pagando um bom dividendo e o preço de tela caindo, é tudo que o investidor de valor gosta pensando para o longo prazo, tá? Caixa Seguridade 14,45, vamos destacar os números. Banco do Brasil, AgroGalaxy, esse é o nome que faz preço no momento em Banco do Brasil, na minha avaliação. Por que esse nome? Recuperação judicial. Recuperação judicial quer dizer o quê? Que a empresa ela não vai pagar tão cedo, tá? Ou seja, vai pedir medidas judiciais para atrasar esse pagamento ou renegociar essa dívida para longo prazo. E quem perde com isso seria o Banco do Brasil no curto prazo, aí, nos próximos trimestres. Talvez não no terceiro, mas no quarto trimestre de 2024 ou algo do tipo, pensando em 2025. BB Seguros, 35,42. Queremos BB Seguros abaixo dos 34, 33 reais, aliás, abaixo dos 33 para dividendos em fevereiro. Já pensar também em fevereiro.
Antes de continuarmos, você, investidor que não tem uma segurança em relação à sua carteira, em relação aos seus ativos, em relação ao seu comportamento como investidor na bolsa, se você está construindo mesmo, né, aí, um castelo, né, um castelo forte ou um castelo de areia, nós, né, deixaremos isso com você através do suporte para investidores aqui do canal. Então entre no link da descrição do vídeo ou também se você optar pelo QR Code na tela, fica mais fácil para falar diretamente aí e buscar, né, também fazer parte da nossa comunidade Inteira Invest, bons custos. Em relação a aluguel de ações, o que eu acredito, né, se faz a diferença você tá num banco de investimento maior, numa corretora maior. A questão é demanda, tá? Se o papel tem demanda, é o caso aí de grandes blue chips, é o caso, por exemplo, de Semin, ou outros ativos, se tem demanda para aluguel, toda, né, a corretora que tiver o papel ali à disposição, você pode ter esse aluguel acontecendo, tá? Claro que vai também aí da estratégia da corretora na sua mesa de operação. Sobre Vale, ontem, né, aquele velho efeito contrário. O que nós tivemos? Não só a Vale, mas o segmento de siderurgia e mineração com a recomendação aí de pés no chão, segundo o JP Morgan, tá? Revisando alguns preços-alvos, caso da própria Semin, né? Ele revisou também aí de 6,50 para 5,45. Própria Vale também, né? Ele colocou o pé um pouco no chão em relação ao papel, revisando de 77 para um pouco aí na casa dos 66, com pessimismo em relação ao setor. O que aconteceu hoje? Vale nos R$60, tá? Há muito tempo que não acontecia isso, desde lá praticamente agosto, né, que Vale não bate esse preço. Ficou aí praticamente laterizada. Ações da Vale para e disparam na bolsa após novas medidas na China, ou seja, novas medidas de estímulo à economia. É aquilo que nós falamos aqui, tá? A China é um jogo de surpresa, né? Uma caixa de surpresa. Você não sabe o que pode acontecer ou o que está acontecendo lá, tá? Os dados, os números, claro, né, podem fazer precificação de curto prazo, mas de longo prazo é sempre uma surpresa. É muito importante você adotar sua estratégia com relação aos ativos que você acredita e não se deixar levar pelos estímulos de curto prazo. Esse é o meu entendimento para sobreviver no segmento talvez não perene ou não tão resiliente, que é o segmento de mineração. E o mesmo aconteceu com o Semino, 6,59, 4,11% de alta hoje, acompanhando essa alta aí de Vale. Mantenho os dois papéis, novos aportes em Semin na casa dos R$5. Bato nessa tecla, nos 5, 4,50 seria ali, encher o carrinho. Vale abaixo de 55, sinto mais à vontade para novos aportes, tá? Agora vamos virar a chave e falar de Caixa Seguridade, 14,45, 0,42 de alta hoje. Vamos começar a falar dos números. Desempenho mensal de julho são números que para mim é aquela coisa, né? É uma manutenção de crescimento em alguns setores, né? No caso, a captação líquida mensal foi inferior em relação lá a julho de 2023, mas olhando, né, os segmentos, segmento de atuação, emissão de prêmio, nós tivemos crescimento no habitacional, nós tivemos crescimento no segmento prestamista e nós tivemos segmento no residencial. Ou seja, de 4 segmentos de atuação, aliás, de 5, né, 3 tiveram crescimentos expressivos, tá? Com uma média de crescimento em relação a julho de 2023 na ordem de 10%. Para mim, interessante. Foram emitidos aí 302 milhões apenas em julho em prêmios habitacionais e também cerca aí de 206 milhões em prêmios prestamista, fora 90 milhões em residencial. Agora vamos observar os outros números, né, que são os números de sinistralidade por ramo, se teve aumento ou não, tá? A média aqui, vamos logo para a média, houve um certo aumento em relação aí para o mês de julho, né? Houve aí um aumento pequeno, 0,06, e a média ficou em 22% para o segmento, com a sinistralidade total de Caixa Seguridade ficando aí na casa dos 37%, um pouco superior à média do segmento,
mas é importante lembrar que caiu, né, versus 40%, já considerando o efeito lá do Rio Grande do Sul, lá de junho, e olhando, né, só os prêmios ganhos, que aí desconsidera Rio Grande do Sul, isso ficaria na casa aí dos 22%, que é a média do segmento, a média do setor. Nos 7 meses de 2024, houve um aumento de 15%. Para mim, ainda interessante. As curvas, né? As curvas tanto de prestamista, habitacional e vida em relação a sinistro, que é um dado negativo, estão em quedas. Apenas residencial houve esse aumento expressivo aí mesmo em julho pelo efeito do Rio Grande do Sul. Ou seja, o crescimento continua, talvez não tão acelerado pelo fator Rio Grande do Sul, mas esperando ainda o ativo continuar entregando bons resultados para novos aportes abaixo dos R$13 aí novamente, ou nos 13,20, 13,50, por ali assim, a depender do momento também, as outras oportunidades, caixa também, né, disponível para novos aportes. Agora vamos para um ativo que está aí, né, me fazendo refletir sobre novas compras, decisão sobre novas compras ou decisão para a parcialidade de vendas, tá? Saber também sair fora é uma das formas inteligentes do investidor sobreviver no longo prazo, tá? Ou se expor menos a um ativo que não está te trazendo felicidade, ou você vê que não irá te trazer a felicidade almejada no longo prazo. São fatores esses, claro, muito individuais, mas que é essenciais para a sua sobrevivência como investidor. Auren Energia, 10,47, eu não estou olhando só para preço de tela, eu estou olhando para os fatores. O fator que hoje é um fato, né, ruim é a aprovação de 2,5 bilhões em títulos de dívida. Na minha concepção individual, o que vai ocasionar isso daqui? Ou o que isso daqui é um efeito paliativo, né? É um efeito de que a AES Brasil não está entregando bons resultados. E a administração, já sabendo, vai precisar de fluxo de caixa para continuar as obras, continuar fazendo investimentos, teve que emitir mais dívida. Então, foi emitido aí 2,5 bilhões, mas esse daqui sou eu falando, tá? Com o meu entendimento, vamos esperar os fatos, dos números, também é interessante, mas, tá? Sem aí parar para refletir, né? O investidor ele não consegue tomar decisões inteligentes, então tem que pensar sim. Aqui, para onde que ia essa alavancagem? Iria para casa de 5,62 vezes. Se você adicionar 17 bilhões de dívida líquida, mais 2,5 bilhões, fora os juros, estaríamos falando de mais de 20 bilhões de endividamento. Aqui, né, a Auren Energia defende que através, né, tem drivers de desalavancagem, né, formas de diminuir essa alavancagem no longo prazo. Seria a geração robusta de caixa, ou seja, dinheiro que entra muito por ser, né, um segmento aí muito forte. Ok, concordo. Entrada em operação de novos projetos, cerca de 700 megawatts, apenas 4. Também concordo, aumentaria muito a receita da companhia em si. E também venda de ativos non-core. Quais seriam esses ativos? Essa é uma questão. E outra, se a alavancagem é alta, por que emitir mais dívida, né? Se a dívida é alta, dívida de curto prazo da AES Brasil, e não fazer esses desinvestimentos, a venda desses ativos? Então, para mim, claro, quem sou eu, né? Mas aqui pensando, filosofando sobre o ativo, por que não fazer assim, tá? Ativos que não geram lucro, ativos que no período de seca não entrega receita, não entrega lucro, por que não vender logo, tá? Mesmo depois da incorporação? Claro, são fatores que nós temos que observar que foi prometido durante aí a junção das duas empresas. Será que será cumprido isso daí? Vamos acompanhar, tá? No mais, pessoal, o vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos. Inscreva-se nesse novo canal, comente a sua opinião sobre os papéis, sobre os ativos mencionados. No mais, desejo a todos bons apostas a todos vocês e até o próximo.